Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. A alegria continua sendo a mesma. Hoje eu trouxe uma convidada muito especial, muito querida. Nós nos conhecemos no meio do futebol. Os nossos maridos hoje jogam no mesmo time, mas não foi por isso que eu a trouxe aqui. Eu trouxe porque ela é uma serva do Senhor, uma mulher de Deus, uma mulher que se posiciona, que sempre que pode, ela deixa uma palavra para os seus seguidores no Instagram. E isso nos inspira, Roberta. Seja muito bem-vinda. É um prazer enorme te receber aqui. O prazer é todo meu. Fiquei muito feliz quando eu recebi o convite, ainda mais assim de mulher que a gente acompanha, que nos inspira, como você, uma mulher linda, não somente por fora, mas por dentro, pelo que você carrega, né? Você inspira muitas mulheres, tenha certeza disso. E é um prazer enorme estar aqui com você hoje. Obrigada. Estou muito feliz mesmo. Roberta, antes de começar, conta um pouquinho pra gente quem é a Roberta, para todas as pessoas que vão nos assistir te conhecer um pouquinho melhor. Roberta Nagel, quem é? Eu gosto sempre de dizer a minha principal característica, né, o que eu mais amo é ser filha amada do Rei. Eu amo saber disso e esse mês agora de julho, vou completar 41 anos de idade. Né? Sou natural de Porto Alegre, muitas pessoas não sabem, né, porque a nossa vida a gente está sempre rodando o mundo. Mas sou casada há 19 anos com o amor da minha vida, que é o Felipe Melo. Sou mãe de 4 bênçãos, 3 filhos amados, o Davi, a Pietra e o Luque, que são gerados no meu ventre, e o Lineker, meu enteado, que é o meu filho do coração. Ai, que lindo. Como vocês se conheceram, você e seu esposo? Em Porto Alegre, na minha cidade, quando ele teve uma breve passagem pelo Grêmio. Eu estava no final da faculdade, no último semestre da faculdade de fisioterapia. E ele chegou lá com 20 anos de idade, eu tinha 21 anos. E nós nos conhecemos num café, era um happy hour que tinha, tradicional lá em Porto Alegre. E foi lá o nosso primeiro encontro. Ai, que lindo, gente. Ó, eu e o Alan, nós temos 14 anos juntos, 10 de casado. Vamos fazer 10 anos de casados esse ano. E é tempo, hein? E a minha história do Alan, gente, é muito louca, mas não vou contar hoje, vou deixar para outro dia, porque hoje eu quero conhecer mais a Roberta. Roberta, conta pra gente como foi o seu encontro com Deus, como foi a sua conversão, como foi que você disse sim pro chamado de Deus para sua vida? Então, quando eu conheci o Felipe ele nasceu num lar cristão. E eu até então, na minha vida, eu nunca tinha entendido o que era um mundo espiritual. Eu sempre fui, né, me declarei uma católica não praticante, por questões de tradições de família, né, que se cumpria. Mas quando eu conheci ele, eu vi que ele e a família, eles tinham algo diferente. Algo assim que fazia eu desejar, querer conhecer. Sim. Foi quando ele me apresentou Jesus. Que lindo. O Felipe me apresentou Jesus e eu comecei a olhar para aquilo e disse, gente, o que é isso? Não sei o que é, mas é algo maravilhoso que eu quero para a minha vida. E eu me lembro que foi numa igreja em Cabo Frio, eu acho que a gente estava juntos há 3 meses, e eu fui lá na frente e aceitei, recebi Jesus na minha vida, com um coração totalmente aberto. Porque meses depois eu comecei a minha jornada com ele na Europa. E eu digo assim que o início da minha conversão foi praticamente eu e Deus. Porque era ele, né, na Europa, jovens, o início de uma relação, de um casamento, a gente ainda não se conhecia, mas eu vejo assim o cuidado de Deus desde o início ali, me ensinando e me transformando. Amém. É lindo, porque você fala que você não nasceu em um lar evangélico, né? E o Felipe que te apresentou a Jesus. Sou diferente, né? Eu nasci e cresci num lar cristão. Hoje o Alan, ele conhece a Jesus, mas não é batizado, né? E como eu nasci num lar cristão, meu tio é pastor, né? De um ministério lá em Xerém. As minhas tias, obreiras da igreja, minha avó diaconisa. Então, eu cresci vendo a minha família viver para a igreja. Então, isso, Roberta, me ajudou muito a me tornar quem eu sou, a mulher que eu sou em Cristo. Porque todas as vezes que eu fraquejei, tentei desanimar,
eles me puxavam. Eles nunca me... Hoje eu agradeço, antes eu não entendia os puxões de orelha que eu levava, sabe? Porque eles nunca falavam pra mim aquilo que eu queria ouvir. Se eu estava errada, eles falavam. E isso, hoje, pra mim, fez toda a diferença. Antes eu achava tudo chato. Ah, não, chato, não tem nada a ver. Mas hoje eu entendo. Porque se hoje eu sou o que sou, foi graças a ele, pelos puxões de orelha, sabe? E eu quero saber se você e o Felipe, você tenta mostrar para os seus filhos os valores cristãos. Vocês tentam mostrar para eles o que é certo e o que é errado, de acordo com o que a palavra diz. Porque, assim, a família orientando, a família ensinando os filhos é muito importante para que quando eles venham crescer, não se desviar. Você tenta passar isso para os seus filhos? Nós temos a convicção de que a maior herança que a gente pode deixar para os nossos filhos é o temor de Deus. Amém. Não existe nada material que possa suprir, né, eles terem o temor de Deus. E desde o início, né, de quando nasceu o Davi, a gente já entregou ele ao Senhor. E na nossa casa a gente sempre tem, né, hábitos voltados para os princípios e os valores da palavra. A gente, assim, não negocia esses princípios, né? E é legal porque às vezes até nós erramos, né, frequentemente como pais, e a gente pede até para os nossos filhos, olha, se eu errar, né, escorregar nisso daqui, você tem total liberdade de me corrigir, né, porque a gente precisa estar nos caminhos do Senhor, quanto mais, assim, fortalecidos, né, como família, porque é a nossa base. E uma coisa, assim, que eu me preocupo muito é de nunca ficar cobrando eles. Ah, você tem que ir para a igreja. Ir para a igreja, né, já é um hábito da família, sim, mas você tem que batizar. Eu não fico lembrando eles, mas você tem que batizar, você tem que fazer isso. Uhum. E eu deixo eles sentirem no coração, porque eu sei que se a gente, né, direcionar eles nos caminhos, né, no compromisso com a igreja, o Espírito Santo vai tocar, sim, eles. Assim como o Davi, o meu filho, de 17 anos, ele decidiu com 12 anos de idade batizar, foi uma escolha dele. A Pietra também, assim, eu nunca influenciei em nada. E um dia ela chegou para mim e disse assim, mãe, eu quero te falar uma coisa. Eu disse, o que que é? Ela disse assim, eu tomei a decisão e eu vou me batizar. E não há alegria maior do que ver um filho, assim, desejando isso. O Luke tem 10 anos de idade e ele fala frequentemente, mãe, quando que eu vou batizar? Eu quero batizar, quando que eu posso batizar? Lindo, né? É porque acho que eles olham você e o Felipe, eu acho que eles têm vocês como exemplo, né? Então, às vezes, você mostrando para ele, indo para a igreja, acho que eles querem também conhecer esse Deus que vocês servem, né? Você tem 4 filhos, né? O Luke, de 10, que eu conheço o Luke, a Pietra também. Aí... O Davi com 17. O Davi com 17. O meu enteado vai fazer 20 anos agora, segunda-feira. Ah, tá. Legal. Então, você tem 4 filhos, Roberta. Você hoje tem uma vida de devocional? Você tem uma rotina de devocional? Como você consegue conciliar uma vida de mãe, uma vida de esposa, uma vida de empresária, de influencer? Como conciliar tudo isso, administrar tudo isso e não perder o foco, o propósito com Deus? Eu acho que quando a gente tem o foco em Jesus, tudo se torna mais fácil, né? Eu tenho o maior prazer de, quando toca o meu despertador pela manhã, eu abrir meus olhos e agradecer a Deus, sim, pela oportunidade do dia, né? Que está apenas começando. E eu tenho, assim, a minha rotina, às vezes ela muda, né? Por exemplo, semana que vem eu vou estar viajando, vou estar fora. Mas eu procuro sempre, no meu dia, né, adequar a devocional, meu momento com Deus. Eu gosto muito pela manhã. Quando eu acordo, me arrumo, levo as crianças para a escola. E quando eu retorno, que é a hora do meu café da manhã, é aquele momento que eu tenho ali para fazer a leitura da palavra, que é o principal alimento, né, do dia. E é um momento que eu tenho ali com Deus para alinhar tudo aquilo que eu preciso fazer no meu dia também e não ficar sobrecarregada, cansada. Então... Muitas vezes, assim, eu estou naquela correria, porque sempre surgem, né, compromissos, coisas assim de última hora. E eu gosto de estar no carro, dirigindo, escutando o meu louvor
E sempre ali Deus fala muito comigo e às vezes me leva a alguns lugares, estou com pessoas que às vezes eu não vou encontrar nunca mais na vida, mas Deus me traz uma palavra para eu poder falar com aquela pessoa naquele momento. Isso é inspirador, porque é muito importante a gente ter essa intimidade com Deus. Porque quando a gente tem essa rotina de devocional, a chama dentro de nós, ela fica acesa. Então, quando a gente fala, não, hoje meu dia está muito corrido, eu não vou conseguir fazer meu devocional, vou deixar para amanhã. Então, se a gente deixa para amanhã, sempre vai deixando, a gente vai perdendo essa fome, essa sede, a gente vai acostumando. Outro dia eu faço. E a chama, quando a gente percebe, a chama já está se apagando. E a gente tem que tirar as cinzas dessa chama, colocar sempre lenha, para que a chama dentro de nós sempre venha, né, a continuar acesa. Porque se a gente vai deixando para outro dia, a gente vai perdendo, né? Então, essa rotina é muito importante para nós cristãos, para que possamos estar avivados em Deus, né? E hoje em dia, muitas pessoas falam assim, a minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo, como eu acabei de falar, né? Você acha que são prioridades? Com certeza. Esses dias até eu estava me sentindo assim, cansada, esgotada. E foi um momento até, numa sexta-feira, eu parei, né, e falei assim, Senhor, eu sei que não é da sua vontade que eu esteja assim. E Deus me trouxe à memória a passagem de Marta e Maria. E ele me disse assim, você está fazendo muitas coisas, só que somente uma é necessária. E eu não estava tendo aquele tempo de qualidade com Deus, porque não adianta nada você reservar um tempo também de bater uma meta com Deus. Você tem que ter um tempo de qualidade, né? E assim, entender a importância daquele momento com Deus. Então, foi um momento assim que eu parei um final de semana todo, esqueci um pouco até a rede social. Eu disse assim, eu preciso organizar meu tempo e dar prioridade ao que de fato é prioridade na minha vida. Amém, amém. Gente, essa busca com Deus é porque Deus é o nosso alimento, né? A gente precisa se alimentar para a gente conseguir viver. E eu vejo assim, Deus é a minha fonte de vida, sabe? Eu não consigo viver sem Deus. Então, Deus, a busca com Deus é necessário para que tudo venha a dar certo. Porque com Deus, né, no final sempre dá certo. Pode vir processos, pode vir tribulações, mas que com Ele, conosco, a gente tendo a certeza que Ele estará do nosso lado, a vitória é garantida no final, né? Amém. Eu que te acompanho, Roberta, nas redes sociais, vejo que você se posiciona, sabe? Vejo que você fala, deixa sempre uma palavra. Você já perdeu amizades por se posicionar? Olha, amizades eu não cheguei a perder, mas eu entendi ao longo do meu caminho que tinha certas pessoas na minha vida, certos lugares que eu frequentava, que eu tinha que me desconectar. Porque estavam, assim, eu não estava influenciando, mas eu estava sendo influenciada. Então, assim, hoje eu busco estar com pessoas que têm os mesmos princípios e valores. Agora, por incrível que pareça, e eu acho que acontece com a maioria das pessoas, os maiores julgamentos e ataques que eu sofri e até sofro hoje são de pessoas muito próximas. Sim. Pessoas da família, né, que vêm confrontar de uma maneira muito negativa. E já tive assim, problemas grandes com pessoas que eu amo demais, só que Deus sempre, Ele vem à minha memória e fala assim, eles precisam ver Jesus através de você. Amém. Através do seu falar, através do seu agir, eles precisam aprender através das suas atitudes. Então é isso que me fortalece sempre, porque, claro, pessoas que a gente ama nos ferem. Sim. Então, assim, eu já me blindo sabendo que as pessoas elas vão mudar se elas verem Jesus através da minha vida. Amém. E toda árvore que dá frutos vai receber pedrada, né? Amém. Então, às vezes é motivo até de alegria saber que a gente está sendo atacado, porque a gente está gerando frutos. É verdade. Já aconteceu também, eu já senti também, eu não vou mentir que não perdi amizades. Eu já senti também um afastamento pelo meu posicionamento. Eu comecei a me posicionar agora, mas não por... Eu sou cristã desde criança, mas não porque
tinha medo dos julgamentos, medo do posicionamento. Foi porque eu tinha muito medo mesmo de falar, de não estar preparada, de uma pessoa querer ouvir de Deus, da minha vida, e eu não consegui falar. Gente, vocês não têm noção o quanto isso me bloqueou, me afetou. Eu não conseguia. Era um bloqueio que o inimigo colocou sobre mim, que eu não conseguia ir para frente. Por mais que eu tivesse uma promessa falando... Uma vez um pastor falou assim para mim: Tuane, é hora de você lançar as redes. Abra a sua boca e lance as redes. Não é tempo de ficar com boca fechada, sabe? E mesmo assim, com essas promessas sobre a minha vida, eu não conseguia ir. Era algo, assim, surreal. O inimigo, assim, bloqueou a minha mente, que eu tinha medo. Eu quero estar com pessoas que buscam a mesma coisa que eu. Eu quero estar, assim, em lugares que eu possa fazer a diferença, que eu possa falar do amor de Jesus para essas pessoas, sabe? Ali eu quero estar por isso. Mas também por fazer parte desse ciclo que não agrada a Deus, eu também não me importo. Roberta, hoje nós temos uma vida, né, exposta. Você tem bastante seguidores no Instagram. Você posta tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que você pensa? Ou você tem medo dos julgamentos, tem medo do que as pessoas vão falar sobre aquilo que você acredita, aquilo que a palavra diz, para a gente falar para as pessoas? Hoje, eu gostaria de postar sobre política, sobre a minha opinião política, mas eu vejo assim que a gente não tem essa liberdade. As pessoas estão ficando cegas e isso tem sido motivo de guerras e até assim brigas grandes entre famílias. Sim. Então é algo que eu gostaria de dar a minha opinião, mas eu não me sinto à vontade para isso. Entendi. Agora, para falar sobre a única verdade, que é a verdade que transforma o mundo, assim como, né, tem transformado a minha vida, que é Jesus, para isso eu já não tenho filtro nenhum. Amém. Assim, eu também, para falar de Jesus, vou dar minha cara para bater, sabe? Mas tem algumas opiniões, igual você falou, sobre política. Eu não entro muito no assunto porque eu também não entendo muito de política, entendeu? Mas o que eu tiver para falar, o que Jesus me mandar falar, mesmo que for para cutucar alguém, não para machucar, sabe? Mas o que eu tiver para falar, para abrir os olhos daquela pessoa, eu vou, mesmo com medo, eu vou, mesmo que aquela pessoa fique chateada comigo por algo que eu for falar, mas se for Deus me mandando falar, eu irei. Então, isso é muito, muito importante. Roberta, como é para você, como cristã, estar no mundo do futebol, né? Convivendo com famílias de jogadores, como é para você? Você sente que tem algum propósito nesse meio? Eu sei que estar no mundo do futebol nos dá autoridade nesse meio. Uhum. Então, eu estava até falando com o Felipe há poucas semanas, porque ele está em final de carreira, né? Como jogador de futebol. Está nesse período de transição. E eu até questionei a ele. Eu disse assim, amor, você acha que Deus te deu o dom de jogar futebol? Ou você tem um talento assim, fora da curva, né, para jogar futebol? Ele disse, eu acho que eu tenho o dom. Eu disse, e quando você aposentar, você não vai ter mais dom nenhum? Uhum. E ele ficou pensando assim, né, porque eu vejo que ele tem um talento, né, sobrenatural que Deus concedeu a ele para jogar, só que o dom que Deus deu a ele foi de liderança. Uhum. Então, Deus colocou ele no futebol para ele ter autoridade ali, né? Viver tudo, passar por todas as experiências e ter autoridade naquele meio, com aquelas pessoas, para poder usar o dom dele de liderança para falar do reino. Sim. E eu comecei a analisar a mim também. Eu disse, gente, é fácil às vezes ver no outro, né, o dom. E eu comecei a olhar para mim e qual era a Roberta criança, o que a Roberta fazia, porque normalmente, assim, os nossos talentos, dons e talentos, a gente já identifica, né, na época, assim, da infância. E eu me lembro que eu gostava muito, assim, de me reunir,
eu reunia as amigas do bairro para visitar lugares de crianças com deficiência, para levar alegria, levar presentes, fazer apresentação para elas, levar amor. E eu entendi, Deus me lembrou isso para me dizer assim, você tem o dom de servir. Uhum. E a partir disso, né, Deus já me trouxe muitas confirmações sobre mentorear esposas de jogadores, e eu sei que Deus tem me preparado para isso, porque o meu marido vai se tornar um grande treinador de futebol e eu quero estar ao lado dele para fazer um papel com essas esposas. Engraçado, quando você estava falando aqui, eu estava lembrando que acho que a primeira vez que eu vi você foi numa célula, né, onde as esposas de jogadores se reuniam para falar de Jesus, né? Infelizmente, esse grupo, acho que acabou, né? E eu queria te perguntar, você não tem vontade de reunir esse grupo de novo para levar, porque muitas vidas precisam escutar do amor de Jesus, sabe? E eu acho isso muito importante, reunir as esposas para ter o momento com Deus, né? Para se alimentar da palavra, que isso fortalece, né? Você daria uma boa líder de célula. Você não sente vontade de aproximar esse grupo de novo? Tenho. É algo que arde muito no meu coração. Às vezes, né, a gente vai deixando, prorrogando, por quê? Porque a gente coloca outras atividades antes como prioridade. Só que é algo que sim, eu sinto muito no coração e eu já estou até planejando dar esse start no dia do meu aniversário, que vai ser dia 29 de julho esse mês. Ai, que legal. Ah, legal. Poxa, quem sabe, né? Eu vou estar aqui, a gente não sabe os planos de Deus, mas eu queria muito estar aqui para viver isso com você, porque é muito bom. Foram momentos assim, quando a gente participava, né? Quando tinha essas reuniões no passado, eu gostava muito, porque ali eu me fortalecia. Era mulheres que vivem a mesma coisa do que a gente, né? Esse meio, esse mundo do futebol, que estávamos ali com o mesmo propósito, e eu acho isso muito importante. E eu conheci muitas mulheres, assim, tenho amizade com mulheres, e eu acho incrível, até de outros times. Verdade. Né? Verdade. Não assim, porque lá em São Paulo tinha reuniões, mas era assim, somente de um time. Cada time tinha a sua. Verdade. Só que assim, tem que integrar, né? Verdade. Porque o futebol, assim, a gente vive as mesmas experiências, a gente precisa dessa troca para uma fortalecer a outra. E volta e meia, assim, acontece alguma coisa, né, com um dos maridos, e a gente, como já tem essa proximidade, manda mensagem, fala assim, ó, fortaleça a identidade do seu marido, porque muitas vezes o torcedor, ele perde a noção, né? Sim. E olham, assim, como para os nossos maridos, como se fossem máquinas, né, que eles precisam fazer a todo custo. Só que eles têm uma identidade. Nós, mulheres, a gente tem esse papel ao lado deles de estar sempre lembrando quem eles são. Verdade. Roberta, já teve momentos, assim, não vamos falar assim, descontrole, de tristeza, de angústia do Felipe, que você teve que ter sabedoria ali para lidar com aquela situação, para não instigar ele a fazer algo que ele não deveria, mas por ele estar de cabeça quente, ele querer fazer algo. Teve algum momento que você conseguiu controlar a situação? Porque uma mulher tem que ser sábia para estar do lado do marido para ajudar em algumas decisões. Você já teve esse momento assim que você o ajudou para que ele não fizesse algo assim de cabeça fria, que você teve que controlar ele ali? Então, agora esse ano teve um jogo que foi uma final, foi um Fla-Flu, e no dia ele estava concentrado, eu acho, se eu não me engano, o jogo era 6 horas da tarde, e eram umas 2 horas, eu mandei uma mensagem para ele, eu disse, meu amor, tá tudo bem? Ele assim, não estou bem, estou passando mal. E ele disse assim, tô sentindo muito medo de errar. Aí, na hora, eu me lembro que era domingo de Páscoa. Aí, na hora, Deus me trouxe a lembrança, né? Estamos celebrando hoje a vida de Jesus. E eu mandei uma mensagem para ele naquele momento. Eu falei assim, hoje a gente está celebrando a vida de Jesus. E Jesus é o nosso maior exemplo. Ele, em toda a caminhada dele, ele nunca teve medo do que ele ia fazer. Por quê? Porque ele tinha certeza de quem ele era. Meu Deus, forte. Então, eu comecei naquele momento ali trazer isso à memória dele, né?
e lembrar para ele quem ele era. Sim. Quem era o pai dele. E ele disse que naquela hora, assim, ele se ajoelhou, começou a chorar muito e que aquilo fez total diferença para que pudesse ir para o jogo e ser campeão. Olha só. O papel da mulher é muito importante na vida, né, do esposo. Porque eu já contei aqui uma vez, mas vou estar repetindo aqui uma vez. Olha como é importante a sabedoria da mulher a lidar com esses tipos de situações. Uma vez o Alan estava lá na China, discutiu meio que com um técnico, e ele chegou em casa muito, muito bravo. E eu, para apoiar ele, tive uma atitude completamente errada. Alan, não fala com ele não, com não sei o quê, retruca ele. Aí ele olhou para mim e falou assim, ué, ao invés de você me dar uma palavra sábia, um conselho para me acalmar, você vem me instigar para eu brigar com o meu técnico, que atitude de mulher sábia você está tendo agora? Aquilo ali foi uma facada no meu peito, que eu fiquei com muita vergonha. Eu fiquei com muita vergonha porque é verdade. Ali eu tinha que ajudar ele a controlar a situação para ele voltar né, em si. E eu deixei ele mais nervoso, mais descontrolado. E não é certo, né, gente? Por isso que essa postura da mulher é muito importante na vida do marido. Hoje, Roberta, como esposa, para você, qual é o papel da mulher no lar? A mulher, ela foi criada com um único propósito, né? Essa semana agora eu estava, todos os dias de manhã não, mas um momento do dia, eu estou sentando com o Felipe e a gente está buscando na palavra, né? Características da mulher perante a palavra e características do homem. E eu achei muito interessante que a gente, na hora do estudo, a gente percebeu, né? Que a mulher ela foi criada a partir do homem. E eu acho lindo lá no princípio, quando Deus fala assim, depois da criação, né, da grande criação dele, que foi o homem, ele disse assim, não é bom que o homem esteja só. Ou seja, o homem não vai conseguir viver sozinho. Então, eu vou fazer a mulher a partir dele para que, junto com ele, se torne um. Então, assim, a mulher, ela não é inferior ao homem e nem superior ao homem. Ela é igual a ele, porque ela tem um propósito único de vida. Sim. E estar ao lado do seu marido, completando ele. Eu gosto de dizer que o homem e a mulher, quando eles entendem esse papel dentro do lar de cada um, eles são uma potência juntos. Sim. Hoje, muitas mulheres, elas querem se igualar aos maridos. Elas não querem seguir esse mandamento, né? Que Jesus nos deixa de ser submissa ao marido. Elas não entendem essa palavra de submissão. Elas entendem como escravidão, como, sabe, algo que seja muito inferior. Elas não conseguem entender. Você leva isso, você entende essa palavra, ser submissa ao marido, sem se for algo que te afete, que te machuque, assim, que afeta a sua autoestima, alguma coisa assim? Jamais. Quando eu entendi, né, o que significa ser submissa, fez toda a diferença na minha vida. E submissão nada mais é do que estar debaixo de uma missão. Sim. É você estar debaixo de uma missão que é única, exclusivamente sua. Então, o homem, ele é o cabeça Sim. do lar. Só que a mulher, ela é a coluna, verdade. Ela é o pescoço. Verdade. Ou seja, muitas vezes a direção da cabeça é perante a atitude da mulher. Verdade. Então, eu vejo assim como fundamental, de grandíssima importância, a submissão. Porque é uma missão única, exclusiva, que somente nós temos. E quando a gente entende qual é essa missão, a gente vive assim uma vida extraordinária. É verdade. Às vezes, é igual a gente estava conversando aqui, a mulher tem que estar ali para saber ter sabedoria para controlar algumas situações, sabe? Administrar o lar, porque às vezes o marido não vai ter o controle que a gente tem nesses momentos, sabe? A gente tá ali para somar, não para ser algo que seja inferior, algo que seja, sabe, que nos deixe para baixo, assim, mas para somar, igual você falou. Eu me lembro que teve uma vez uma pessoa que eu amo muito, que infelizmente o casamento dela veio a divórcio,
Mas sempre que eu falava com ela, sempre dava assim uma palavra de incentivo, né, sobre esse papel da mulher, da importância. E ela reclamava: não, mas o meu marido é muito acomodado, se eu não chego lá e falo, né, que ele tem que ir em busca do trabalho, que ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ele não faz. Eu disse: mas isso é o nosso papel. É verdade. Porque os homens, eles têm uma visão, né, e sentem de uma maneira completamente diferente da mulher. Então, a gente consegue, assim, né, olhar para o nosso marido e ver tudo aquilo que ele precisa para se tornar uma potência, né? E a gente, com o nosso jeito, conhecendo os nossos maridos, a gente consegue despertar o potencial máximo deles. É verdade. Amém. Roberta, fiquei muito feliz de ter esse bate-papo com você. Você é uma mulher que inspira, você é uma mulher serva de Deus, que quem te olha assim, dá para ver o brilho do Espírito Santo sobre você. Obrigada pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos aqui. Pode ter certeza que nos acrescentou muito. E agora, para a gente finalizar, infelizmente está chegando ao fim o nosso podcast, eu queria que você desse uma palavra para mulheres que vivem assim no nosso meio, que têm medo de se posicionar. O que você diria para elas? O medo, eu entendi que ele só serve para nos paralisar, de nos impedir de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, né? Uma obra única, exclusiva que cada uma de nós temos. E quando a gente entende, né, para que nós fomos feitas, qual é o propósito da nossa criação, a gente vai começar a viver a nossa real identidade e é isso que faz a diferença na nossa vida. Eu me lembro que, por muitos anos, né, junto com o Felipe, eu nunca me importei de ser chamada a esposa do Felipe Melo. E as pessoas me chamavam assim, me conheciam dessa maneira e eu nunca me importei. Só que teve uma vez que Deus me chamou pelo meu nome. Sim. E eu entendi que havia algo que eu precisava viver. Havia algo que Deus preparou para a Roberta, independente de estar numa posição de esposa do. Então, eu comecei a buscar essa essência, a resgatar essa identidade para que eu possa viver os planos de Deus para a minha vida. E somente dessa maneira que você vai começar a conhecer suas habilidades, todos os seus talentos e você vai começar a ser. Amém. Porque o mais importante, né, que eu vejo na nossa vida é mulheres tendo ou fazendo para ser. Quando a gente entende que a gente precisa ser para ter, para fazer e para ter, tudo muda. Amém. Amém, gente. Que lindo. Obrigada, Roberta. Obrigada. Amém mais uma vez. Prazer. Que você obrigada. volte aqui mais vezes para a será gente um falar de prazer. Jesus. Então é isso, gente. Estamos finalizando o nosso podcast. Não teve música hoje, gente, mas vamos para um próximo podcast. Vamos ter louvores e adoração lá também, tá bom? Amém. Beijo. Fiquem com Deus.